Calma, xerivicanta. Você achou que eu ia te dar um tiro? Calma, rapaz. Você tá muito precoce. Calma, bando de calabreso. Professor Matheus Oliver, diretor do Instituto Oliver, melhor escola preparatória de carreiras policiais do estado de Minas Gerais, alunos em todo o país, até fora, formados, que tiveram suas vidas mudadas através dos nossos cursos. E agora, meu brother, iniciaremos Direito Constitucional. Presta bastante atenção. O que é direito constitucional? Presta bastante atenção. Nesse exato momento, eu gostaria que você esquecesse o chifre que você levou. Nesse exato momento, eu gostaria que o senhor e a senhora, em especial o senhor, esquecesse aquele orifício, aquele anel, aquela rodela que você não pegou. Quiseram até te dar, mas você falou, não, eu não quero esse negócio, e agora você se arrependeu. Não é hora de chorar o leite derramado. Não é hora. Quem não conhece meu trabalho vai conhecer primeiro, senão vai assustar com os xingamentos aí. Eu já falei, vou falar na primeira aula. Não deixem crianças ou pessoas menores de idade assistir minha aula, beleza? Porque aqui é uma escola preparatória de carreiras policiais, nós formamos policiais, militares, civis, penais, tá? Bombeiros militares, policiais municipais, são os agentes das guardas municipais. Então a gente tem o nosso método aqui de dar aula. Eu tenho esse método meu, beleza? Graças a Deus, 90% dos meus alunos não são mimizentos, né? E o pessoal entende e consegue compreender a aula, que é o que importa. Então não se espanta com um palavrãozinho ou outro aqui não, tá bom? Peço que você se atente ao objetivo, ao núcleo da aula. Aula de Direito Constitucional. Presta atenção, para de olhar o mosquitinho que está passando aí. O que é o direito constitucional? O que é a Carta Magna? O que é a nossa Constituição Federal? Bom, ela é, ou deveria ao menos ser, o maior ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil. A Constituição Federal de 1988 estabelece o Estado Democrático de Direito. A Constituição Federal de 1988 estabelece a separação entre espaço, entre povo, entre Estado, entre território. Os elementos do Estado. A Constituição Federal de 1988 estabelece os direitos individuais e coletivos, as garantias constitucionais previstas no artigo 5º da Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988 estabelece os direitos sociais previstos no artigo 6º, estabelece os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais ali previstos no artigo 7º, os direitos políticos previstos no artigo 14º, o direito ao vínculo jurídico-político que o indivíduo tem com o Estado, que é o quê? Nacionalidade nata ou primária, ou secundária ou adquirida, que é o quê? A porra do brasileiro nato e a porra do brasileiro naturalizado. É no seu artigo 1º que nós vamos abordar hoje que essa Constituição fala sobre os fundamentos da República. Soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, valores sociais, o trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. É nessa Constituição, no seu artigo 2º, que nós trabalhamos os poderes da União, legislativo, executivo e judiciário. É nessa Constituição de 1988 que nós trabalhamos no seu artigo 3º os objetivos constitucionais. Constituem objetivos constitucionais construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de raça, origem, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. É nessa Constituição de 1988, no seu artigo 4º, que nós vamos trabalhar com os senhores os princípios internacionais. A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 2 igual a I, independência nacional e igualdade entre os estados. 2 igual a C, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. PAN, DSR, P de prevalência de direitos humanos, A de autodeterminação dos povos, N de não intervenção, D de defesa da paz, S de solução pacífica dos conflitos e R de repúdio ao terrorismo e ao racismo. São lá os princípios internacionais.
Já falei do artigo 5º, direitos individuais e coletivos. Artigo 6º, direitos sociais. Artigo 7º, direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Artigo 14º, que fala sobre os direitos políticos. Artigo 12º, que fala de nacionalidade. Aí você tem lá competência da União, artigo 20, 21, 22. Você tem lá administração pública, princípios constitucionais, caput do artigo 37, do 37 ao 41. O que é administração pública? Quais são os princípios expressos da administração pública? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Você vai pegar lá o que é servidor público, agente público, cargo público de carreira, função pública temporária, empregado público, a diferença dessa porra. Particular em colaboração com o Estado. Os senhores vão estudar comigo aqui no artigo 84, a competência do presidente da República lá. No artigo 53, imunidade parlamentar. A imunidade. Os deputados e senadores são invioláveis civis, penalmente, criminal por quaisquer de suas palavras, opiniões ou votos. Vocês vão aprender comigo aqui o que é poder legislativo, executivo, judiciário, o que é STF, o que é deputado, o que é vereador, o que é prefeito, o que é governador, o que é presidente, o que é ministro de Estado, ministro de Defesa, o que são os ministros do Poder Executivo da União, o que são ministros, secretários do governador, secretários do prefeito. Vocês vão entender tudo, o que é estado de sítio. Artigo 137, inciso 1º, inciso 2º. O que é Estado de Defesa? Artigo 136. Nós vamos entender o que é Forças Armadas, artigo 142. Nós vamos entender o que é Segurança Pública, artigo 144. Os senhores vão entender tudo. Porque senão eu não me chamo Mateus. É mais fácil quem anda de a pé, só não passa quem não quer. Aqui não tem conversa fiada para dormir. Não tem mamãe me chora. É mais fácil que andar de a pé. Só não passa quem não quer. A lei maior, Constituição Federal. A lei maior, Constituição Federal. Não existe nenhuma lei acima da Constituição Federal. Mas direitos humanos. Meu brother, o Brasil adotou os direitos humanos. Os senhores vão entender que, inclusive, a nossa Constituição Federal é uma Constituição cidadã. E é uma Constituição pró-humanidade, pró-direitos humanos. Mas a nossa Constituição é o maior ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil. Você sabe por que ainda não existe a polícia municipal na prática, na teoria? Porque na prática existe, que é a Guarda Municipal. Bom, no artigo 144 da Constituição Federal, não existe o nome Polícia Municipal. 144, parágrafo 8º, fala: os municípios poderão constituir guardas municipais para a preservação de seus bens, serviços e instalações. Não fala Polícia Municipal. Se não fala Polícia Municipal, carece de previsão constitucional para isso. Logo, não existe polícia municipal no nosso ordenamento jurídico maior. Se qualquer legislação, qualquer lei falar em polícia municipal, ela é inconstitucional. Só que a Guarda Municipal é uma polícia na prática. Nós temos, inclusive, o Estatuto Geral da Guarda Municipal, que é a Lei 13.022 de 2014, que dá poder de polícia para a Guarda Municipal, mas não a chama de polícia municipal, porque senão seria inconstitucional. Uma bela de uma palhaçada, de uma aberração jurídica, uma vez que a Guarda Municipal faz um trabalho brilhante, é uma polícia municipal na prática, para mim são policiais, e carece aí, de uma aprovação para ontem do nosso Poder Legislativo, consequentemente da sanção do Poder Executivo da União, trazendo aí no CAPT, de forma taxativa como órgão de segurança pública, lá na Constituição Federal no 144, e mudando o nome de guarda para Polícia Municipal. Tá? Existe, pessoal, decisões do STF, que é a nossa Corte Suprema, que é o alto poder, a alta cúpula do Poder Judiciário. Os senhores vão aprender isso comigo na aula 2, tá? Sim, o STF, que é a Suprema Corte do nosso país, eles decidiram, acabou. Decidiu recentemente que a Guarda Municipal é sim órgão de segurança pública, tem sim poder de polícia, pode sim fiscalizar, abordar em trânsito, abordar pessoas, entendeu? Tem validade jurídica sim, certo? Mas carece de previsão constitucional para isso. Por que eu falei isso, pessoal? Para vocês entenderem o tanto que a Constituição Federal é poderosa. Eu não posso criar uma lei no município que vai contra a Constituição Federal. Eu não posso criar uma lei no Estado que vai contra a Constituição Federal. Senão ela é inconstitucional, ok? A Constituição Federal é o nosso maior ordenamento jurídico. Conhecendo a Constituição Federal, na aula de hoje, nós iremos estudar sobre os fundamentos. Eu vou repetir. Fundamentos. Eu vou repetir. Fundamentos. Eu vou repetir. Fundamentos. Eu vou repetir. Fundamentos. Professor, por que o senhor está repetindo? Porque senão o povo confunde princípios fundamentais com fundamentos, caralho. Princípios fundamentais é artigo 1º,
é artigo 2º, é artigo 3º e artigo 4º. Olha para mim, presta atenção, senão vocês vão confundir isso aqui cai demais em prova. Princípios fundamentais é artigo 1º, é artigo 2º, é artigo 3º e é artigo 4º. Então, princípios fundamentais é o quê? Fundamentos, artigo 1º. É poderes, artigo 2º. É objetivos, artigo 3º. E é princípios internacionais, artigo 4º. Isso é o quê? O título 1 da Constituição Federal. Princípios fundamentais. Então, hoje nós vamos estudar o quê? Um dos princípios fundamentais. Qual é um dos princípios fundamentais? Fundamentos. Então, a aula de hoje é sobre fundamentos. Fundamentos. Vamos lá. Fundamentos. Fundamentos. Vamos lá. Fundamentos. Fundamentos. Vamos lá. Fundamentos. Fundamentos. Vamos lá. Vamos. Fundamentos. Fundamentos. Vamos lá. Fundamentos. Fundamento, vamos lá, fundamento, fundamento, vamos lá, fundamento. Professor, o senhor repete demais. Sim, meu brother, é por isso que eu aprovo uma porrada de gente em concurso público, que eu tenho o meu método retardado full de dar aula, beleza? Se você não gosta, eu só lamento por você. Infelizmente, você não gosta de uma aula que vai de fato fazer você aprender. Eu não sei cadê o meu apagador, porque sumiu daqui, então vai essa calça aqui mesmo. Vai essa calça aqui mesmo, né? Porque nós estamos gravando essa aula no escritório aqui da minha casa, não é lá no Instituto Oliver. E foda-se, bando de calabreso. Vamos lá! Antes da gente iniciar nossa aula, quero lembrar os senhores que nós temos o boné Oliver, tá aqui. Nós temos o copo Oliver, tá aqui. Nós temos o uniforme Oliver, que você pode mandar um WhatsApp pra mim. E eu te passo o contato do nosso fornecedor. Nós entregamos em qualquer lugar do Brasil. Então tem boné, tem uniforme, tem tudo. Tem o Oliver Turbo, que é um suplemento cerebral, tá? Para você estudar de forma concentrada. Estuda 45, descansa 15, 45, descansa 15, 45, descansa 15, que é aquela técnica infalível que eu já ensinei aos senhores como estudar da forma correta, né? Com o Oliver Turbo, que é um suplemento cerebral aprovado pela Anvisa, você vai estudar essas 4 horas de forma concentrada, tá? E não cai no toxicológico, porque é um suplemento alimentar, beleza? Então tá aí, ó. Aí o nosso Oliver Turbo, né? Mais foco, mais memória, mais concentração é igual ao quê? É igual a Oliver Turbo. Tá aqui o nosso telefone, ó, os bonés aí do Instituto branco, preto. Tá aqui, tá vendo? O Oliver Turbo, copo. Então tá aqui, ó, são 60 cápsulas de 500 miligramas cada uma. É só tomar 2, 30 minutos antes de começar a estudar, ou uma no almoço e uma na janta aí, beleza? Pau no gato, pela na agulha é mais fácil que andar de a pé, só não passa quem não quer. Tá aí o nosso uniforme, tá atrás. E aqui as nossas redes sociais oficiais, tá? Então é Instituto Oliver 2 underline, Instituto Oliver 2 underline, Oliver, então Instituto 2 underline, Oliver 1 underline oficial. Instituto 2 underline, Oliver 1 underline oficial. Lá eu dou consultoria grátis, toda semana tem perguntas, que eu abro caixinha de perguntas, tiro dúvidas, posto atualização de concurso público, posto questões, posto novidades, posto tudo, posto até foto da minha bunda. Lá o pau tora, xarabaca lá. Não posso não, gente, misericórdia, se eu postar foto da minha bunda, eu me mato. Instituto Oliver tá aqui no nosso Facebook, o nosso TikTok é o @Instituto Oliver Oficial 03, beleza? E o nosso canal do YouTube. Professor, por que o senhor tá falando isso? Porque tem muito vendedor que cria lá no Instagram a página com o nome do Instituto Oliver. Não é oficial, oficial é nossa. A oficial é essa daqui, beleza? Show de bola? Então vamos lá, pessoal, para a aula. Vamos começar com o preâmbulo da Constituição Federal. A primeira coisa que eu quero que os senhores entendam é que o preâmbulo não tem força de lei. O preâmbulo, conforme o nosso ministro Alexandre de Moraes, um jurista ao qual eu admirei muito durante muito tempo, hoje infelizmente eu não admiro mais, porque ele deixou de agir, na minha humilde opinião, ainda estamos num Estado democrático de direito, eu posso expressar minha opinião, né? Sendo vedado anonimato, eu não estou em anonimato, eu estou aqui visível, ele deixou de observar aquilo que a Constituição diz, que deve ser uma conduta de um juiz do STF, né? E começou a agir de forma muito pessoal, tá? Então hoje ele fere o Código de Processo Penal, o nosso sistema processual acusatório, ou seja, ele é o juiz, ele é o defensor, ele é o acusador, quando na verdade o nosso Código de Processo Penal estabelece que um defende, que é o advogado, um acusa, que é o Ministério Público, o promotor, e o outro julga, que é o juiz. Então ele, ultimamente, ele anda fazendo tudo. Ele é o cara, né? Prendendo um mundo velho de pessoas aí de forma totalmente inconstitucional, ilegal, e o nosso Senado não faz nada para impeachment esse cara. Incrível, né? Vocês vão aprender isso comigo aí nas próximas aulas lá sobre separação de poderes, tá? Então, o preâmbulo
conforme o nosso ministro Alexandre de Moraes, ele é uma mera certidão de nascimento. Não tem força de lei. Então, se cair na prova, como cai demais em provas de concurso público, né? É correto afirmar que o preâmbulo tem força de lei? Não, não é correto afirmar. O preâmbulo não tem força de lei, beleza? Ele não tem força de lei. Show de bola? Ele não tem força de lei, tá? Ele é uma mera certidão de nascimento. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica dos conflitos, dos controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Tá bom? Então, a primeira coisa que os senhores têm que entender sobre o preâmbulo é que ele não tem força de lei. Outra coisa, o nosso Estado é um Estado laico, não tem religião aqui. Então, aqui o ateu é bem-vindo e é bem tratado, e deve ser, inclusive, respeitado. O macumbeiro, né, o espírita da linha branca, linha preta, linha verde, azul, pessoal, ele deve ser bem tratado com respeito, porque o nosso país não é, por exemplo, como os Estados Unidos, que é um país cristão, declarado cristão, o Estado é cristão. Não, aqui não. Aqui o nosso Estado é um Estado laico, tá? Embora nós somos de maioria cristãos. Cristãos derivados da Igreja Apostólica Romana e derivado de evangélicos, protestantes, seja evangélicos neopentecostais, pentecostais ou tradicionais. Tá? O que são evangélicos tradicionais? Eu sou formado em teologia também, tá, pessoal? Igreja presbiteriana tradicional, batista tradicional, beleza? São aquelas igrejas tradicionais, tá? Diga-se de passagem, a Igreja Presbiteriana do Brasil foi a primeira igreja do Brasil a vir para o Brasil. Depois veio a Congregação Cristã. Igrejas neopentecostais. Igreja tradicional são aquelas igrejas que visam mais a palavra, o teor teológico, ensinamento bíblico, seminário. Então não tem muito movimento, falar em línguas, dons espirituais, milagres, curas, teologia da prosperidade. Não, é mais palavra, é mais estudo bíblico. Você tem escolas dominicais, você tem seminários, né? Isso deriva e é o perfil de igrejas tradicionais, como presbiterianas, né? Batista, tá? Aí você tem as neopentecostais, Universal do Reino de Deus, R.S. Soares, Mundial. Essas igrejas aí são aquelas igrejas que buscam mais teologia da prosperidade, milagres, curas, né? Então são igrejas neopentecostais, tá? Isso aqui é a título de conhecimento, tá, senhores? A gente está falando sobre o Estado laico, beleza? E você tem as igrejas pentecostais, como Assembleias de Deus, igrejas pentecostais de vários nomes, Igreja de Fundamento Pentecostal, Igreja da Esquina Pentecostal, Igreja da João Pentecostal, Igreja da Maria Pentecostal, né? Igrejas pentecostais, Assembleias de Deus é um excelente exemplo, tá? De igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Missão, Madureira, enfim. Então, as igrejas pentecostais buscam mais os dons do Espírito Santo, como falar em línguas, como o batismo no Espírito Santo, né? Então, inclusive, há de se falar que se a pessoa não for batizada no Espírito Santo, ela não recebeu o Espírito Santo, né? O que é uma grande balela teológica, uma vez que a palavra é clara, onde você aceita Cristo como seu Senhor Salvador e você recebe o Espírito Santo ali, já é selado com o Espírito, conforme o livro de Apocalipse, né? Mas, cada um com a sua visão teológica, são pessoas honestas, né? Me refiro a essas pessoas que estão ali buscando de fato o reino de Deus, buscando de fato ser uma pessoa melhor, tá? Então, só para falar para os senhores que na linha protestante e evangélica são essas três linhas teológicas: o cristão pentecostal, o neopentecostal e o tradicional. E nós temos também os derivados católicos, né, que fazem parte desse grupo cristão, a qual nós somos maioria no Brasil, mas embora sermos maioria de cristãos, dentre esse grupo de cristãos, mais uma vez, católicos e protestantes, tá? O Brasil é um Estado laico, o nosso país, o nosso Estado é laico, tá bom? Então todo mundo deve ser respeitado aqui, todas as religiões, todos os pensamentos filosóficos e teológicos sobre Deus devem ser respeitados, beleza, pessoal? Então muito cuidado com isso aí, tá? Tá, professor, mas e os crucifixos nas repartições públicas? Por exemplo, no Congresso Nacional, o pessoal abre Bíblia, no Congresso Nacional ou nas repartições públicas, você tem um crucifixo de Jesus lá. Isso feriria ou fere-se a laicidade do nosso Estado? Não. Já foi decidido já, tá?
que não fere a laicidade. O Conselho Nacional de Justiça já decidiu, tá? O Conselho Nacional de Justiça já decidiu que o crucifixo não fere a laicidade do nosso país, do nosso estado. Beleza? Então tá aí. Essa é a primeira introdução sobre essa matéria do direito constitucional. Título 1 dos princípios fundamentais. Lembra que eu falei para os senhores? Título 1 dos princípios fundamentais. Só que a aula de hoje é sobre o quê? Fundamentos. Então a aula de hoje é sobre o primeiro quê? Princípio fundamental. Qual o primeiro princípio fundamental? Fundamentos. Fundamentos. O título 1, pessoal, é do artigo 1 ao 4º. Então, o artigo 1 é princípio fundamental? Sim. O artigo 2º, que fala sobre poderes, é princípio fundamental? Sim. O artigo 3º, que fala sobre objetivos constitucionais, é princípios fundamentais? Sim. E o artigo 4º, que fala sobre princípios internacionais, é princípios fundamentais? Sim. A Constituição está trazendo para nós, nos seus 4 primeiros artigos, os seus princípios fundamentais. É isso, beleza? Vamos começar então com o primeiro princípio fundamental, que é o quê? Fundamento. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil, ora bolas? Eu vou repetir. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Lembrando que as minhas aulas são curtas, objetivas, eu posto a aula aí no máximo 30 minutos, mas algumas aulas, alguns temas, infelizmente, acabam indo para 40, 50. Mas os senhores vão ver que de 100 aulas que eu dou, 100, 80 aulas minha é no máximo 30 minutos. São aulas curtas. E tem aula que é ridícula, tem aula que é 5 minutos, 2 minutos, normal, tá, pessoal? Se acostumem, beleza? Então, a aula de hoje é sobre fundamentos, 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 fundamentos. Eu disse fundamentos. Eu disse fundamentos. Beleza? Fundamentos, tá? Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados. Isso aqui é pacto federativo, meu brother. O Rio de Janeiro, Minas Gerais, que é ente federativo, né? Goiânia, Goiás, não pode se separar do Brasil. Pacto federativo. Então, olha só. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, não pode diluir, não pode se dividir dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituem Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Quais são os fundamentos da República, meu brother? Cidadania, soberania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E aí tem aquele famoso gatilho mental que é o Socidivaplu, que eu acho uma miséria, eu acho isso de um ridículo. Socidivaplu, eu odeio quando o aluno me chama no privado, professor, os fundamentos é Socidivaplu. Filho de uma puta. Pega a porra desse Socidivaplu que eu escuto desde a época da faculdade, desde a puta que pariu. Soca no meio das suas nádegas. Aprende essa porra na tora, caramba. Grava, é lógico que tem coisa que tem que ter gatilho mental, técnicas, né? É top, mnemônico, show. Mas isso aqui é ridículo, porque isso aqui a gente aprende na escola bíblica da igreja, né? Escola dominical, me ajuda aí. Então, vamos lá, pessoal. Quais são os fundamentos? Soberania. A soberania, pessoal, ela é externa ou interna? Soberania externa é dizer em um plano internacional para os outros países que o Brasil é um país independente. Nós somos um país independente. Não vem cá, não. Não vem tentar invadir a Amazonas, não, porque vai dar merda. Não vem aqui tentar explorar os nossos ouros, as nossas pedras preciosas, que vai dar merda. Experimenta entrar lá na selva para ver o que os guerreiros da selva vão fazer. Experimenta. Porque vocês gostam demais de diminuir o exército brasileiro, né? Só que vocês têm que entender que todo o exército brasileiro, todas as forças armadas, seguem uma cadeia de comando. Então, se o cara que está lá em cima não der a ordem, se o militar mais condecorado, o militar pica da galáxia, o topo lá, o tenente-coronel, o semideus, não der a ordem, ninguém ouve. Por quê? Porque as forças armadas, os militares federais e estaduais, como o PM e bombeiro militar, são o quê? Regidos por hierarquia e disciplina. Então, né, tem muita gente que fala, o exército não age, não faz nada, ou deveria fazer, não faz, só fica limpando meio fio. Meu filho, não depende do exército todo em si, depende do alto comando, que na maioria das vezes está vendido. Na maioria das vezes está pensando somente no seu cu,
pensando somente nas suas nádegas, pensando somente no seu salário no final do mês e foda-se pra porra do país. Mas nós temos excelentes guerreiros de selva. Nós temos aí vários blindados, materiais bélicos israelitas, tá? Cara, tem trem demais. Estude as Forças Armadas do Brasil. Você acha por que ninguém veio cá tomar Amazonas de nós? Primeiro que nós somos, geograficamente falando, extremamente importante para o mundo. Tá? Em questão de alimentação, nós alimentamos o mundo. Tá? Então, assim, o Brasil só não é uma potência porque tem muito político, safado, vagabundo e bandido. Tá bom? De direita e de esquerda. Tem pra tudo quanto é lado, bandido e vagabundo aqui. Tem tanto vagabundo de esquerda como vagabundo de direita também. Se tivesse gente honesta, esse país já tinha ido pra frente há muito tempo. Então, tem muito guerreiro de selva. O pessoal dos Estados Unidos estuda um pouquinho antes de conversar fiado. Vem aprender com o pessoal lá do Amazonas. Os guerreiros de selva, como é que faz pra poder ter habilidade. Os caras nadam uma semana sem comer, meu brother. E ó, tranquilo, ninguém nem vê. Então, assim, nós somos um país soberano. Isso é soberania externa. Ela se divide em soberania externa e interna. Externa é o quê? Dizer para os outros países aí, para os outros estados soberanos, ou seja, os outros países soberanos, independentes, que o Brasil é um país independente e é soberano. Temos nossas forças armadas, temos nossas leis, temos nossas regras, e aqui não é a casa da mãe Joana. Se vier tretar com o Brasil, o pau vai torar, tá bom? Nós temos aí um acordo aí de não proliferar armas nucleares, só que eu duvido muito que o brasileiro é tão burro que não tenha feito uma, pelo menos escondido. Isso aí é teoria filosófica do professor Matheus Oliver. Xarabacadas! Cidadania! Ou, melhor, voltando à soberania. Então, a soberania externa é isso. E soberania interna? Soberania interna é dizer que ninguém é maior que o Estado. Que Estado? Administração pública. Ninguém é maior que o Estado. Nós vamos estudar isso aí. Os senhores vão estudar isso comigo lá em Direito Administrativo. Princípio implícito da administração pública, supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Ninguém é maior que o Estado. Quando você processa uma pessoa comum, é de igual para igual. Privilégios, direitos e deveres. Quando você processa o Estado, o município, a prefeitura, a União, é diferente. A administração pública, direto ou indireto, ou seja, suas autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, é diferente. Haverá privilégio que você está processando o Estado. Então, quando você processa o Estado, em tese, você está processando todo mundo. Beleza? Então, soberania externa. Em um plano internacional, ninguém pode se meter com o Brasil. Vamos se relacionar de forma amigável, porque nós somos um país independente. Beleza? Respeite a soberania do Brasil. Nossa soberania externa. E soberania interna é o quê? Ninguém é maior que o Estado. O Estado é o maior nessa porra aqui. Beleza? Cidadania. Bom, a cidadania você exerce ela através do voto. Então, quando você vota, você exerce a sua cidadania. E através do seu vínculo jurídico, político que você tem com o Estado, que é o quê? A nacionalidade nata, né, que é o brasileiro nato, ou a nacionalidade naturalizada. Então, através disso, você exerce a sua cidadania. Voto, quando você vota, você está exercendo a sua cidadania, ou quando você tem aí o seu vínculo jurídico-político, que é a sua nacionalidade. Os senhores vão estudar isso comigo também mais para frente aí, tá? O que é nacionalidade, o que é brasileiro nato, naturalizado. O brasileiro perde a sua naturalização, o brasileiro pode ser extraditado, o brasileiro pode ser banido do Brasil. Os senhores vão aprender isso aí comigo depois, beleza? 3. Terceiro fundamento da República Federativa do Brasil. Dignidade da pessoa humana, tá? Dignidade da pessoa humana. Nós preservamos a dignidade da pessoa humana. E cuidado, muito cuidado. Qual o direito que você acha que é mais importante? Qual é o bem jurídico tutelado que você acha que é mais importante? A vida? Não é. Para o nosso ordenamento jurídico, primeiro que não existe direito absoluto. Agora, presta atenção no que eu vou explicar, porque sempre tem um filho do satanás que me enche o saco com isso aqui. Porque ele não entende o que eu explico, caramba. Porque na hora que eu tô dando aula, ele tá coçando o cu. Ou ele tá arrancando a caca do nariz. Ou ele tá lembrando do chifre que ele levou. Aí ele não consegue entender o que eu falo. Ou não percebeu o que eu falei. Porque ele é um retardado que só tem 2 neurônios na cabeça. Porque fumou maconha demais, né? E aí não consegue entender o que eu tô falando, caramba. Então, presta atenção. De acordo com a Constituição Federal, a Constituição Federal é o quê? Maior ordenamento jurídico do Brasil, da nossa República Federativa do Brasil. Não existe direito absoluto, nem mesmo a vida. Ah, mas no Brasil é proibida a pena de morte. Então existe direito absoluto sim. Negativo. Artigo 5º.
Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Em caso de guerra declarada, tem pena de morte no Brasil. É só ler, inclusive, o artigo 55 do Código Penal Militar, Decreto-Lei 1001 de 69. Tá lá, a primeira pena principal, pena de morte. Tá na Constituição Federal e tá lá no Código Penal Militar, pena de morte em tempo de guerra. E detalhe, artigo 128, inciso 1º e inciso 2º do Código Penal. Aborto legal. Existem duas espécies de aborto legal no nosso ordenamento jurídico. Artigo 128, inciso 1º e inciso 2º do Código Penal. Aborto necessário, em caso de gravidez de risco. Então lá, artigo 128, inciso 1º, o aborto poderá ser precedido por um médico e ele será considerado legal em caso de gravidez de risco. Ou sobrevive a mãe ou a criança. Então, sua esposa está grávida, chega no médico lá, faz uma bateria de exames, descobre, o médico chega à conclusão que se a mãe sobreviver, o menino morre. Se o menino sobreviver, a mãe morre. Tem que escolher. Isso é aborto necessário. Então, está aí o direito da dignidade da pessoa humana, da mulher, e o direito à vida da criança. Dois direitos colocados em pé de igualdade. Então, a dignidade da pessoa humana, pessoal, é um fundamento da República, para vocês verem o tanto que é importante esse princípio aí. Quer ver uma outra espécie de aborto legal? Artigo 128, inciso 2º, em caso de estupro. Se você for estrupado, existe a previsão legal para abortar no caso de estupro. Então você pode abortar. Tá vendo? A dignidade da pessoa humana, da mulher, da mãe, em contrapartida, indo contra o direito à vida da criança, do feto. Eu não estou falando que eu concordo com isso, isso é aula de direito penal. Só estou te explicando o que é esse fundamento da dignidade humana e o tanto que ele é importante para vocês entenderem. Aí tem também, quando eu for ministrar essa aula para vocês de Código Penal, sobre os abortos legais e os abortos proibidos, tem lá o caso de feto anencefálico, que não é uma espécie de aborto legal, é uma autorização do STF para interrupção de gravidez. Quando observa que o feto não tem cérebro, logo ele não tem vida, porque para o nosso ordenamento jurídico, no campo do direito, só há de se falar em vida quando se tem cérebro, não quando se tem um coração batendo. Tanto é que nós temos o quê? Morte o quê? Cefálica. O Gugu morreu como? Uma cabeça, morte cerebral, o coração dele estava bombeando normal lá, ó. Vivinho da Silva, morreu, a cabeça parou de funcionar. Então o STF entende que quando o feto não desenvolve o cérebro, há de se autorizar a interrupção de gravidez. Não se fala em aborto, se fala em interrupção de gravidez. Porque aborto legal só existe dois. Legal por quê? Porque existe previsão legal. Artigo 128 do Código Penal, inciso 1º e inciso 2º. Então, a dignidade da pessoa humana está em pé de igualdade. E no nosso ordenamento jurídico, no direito constitucional, não existe direito absoluto. Aí o desgramado vai ler lá o quê? Direitos humanos. Aí ele estuda comigo ou com outro professor de direitos humanos. Aí tá lá, proibição de escravidão, não sei o quê, como direito absoluto. Aí o cara, o professor Matheus falou que não tinha direito absoluto, e aqui em direitos humanos tá falando que tem direito absoluto. Ô jumento, direitos humanos é o quê? É um direito do nosso país ou é um direito internacional, filho de rapariga? Direitos humanos é um direito internacional que o Brasil aderiu. Os direitos humanos foi aderido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi aderido pelo Brasil. O Brasil aderiu a esse tratado internacional. Entendeu? Mas aqui no nosso país, no nosso ordenamento jurídico, não existe direito absoluto. Nos direitos humanos, que é para todos os países que aderiu ele, como o Brasil, é proibida a escravidão. Aí sim tem direito absoluto. Então, direitos humanos é uma coisa, direito constitucional é outra. Para o direito constitucional não existe direito absoluto. Para os direitos humanos, sim. Sempre tem um jumento que faz essa confusão aí. Ô miserento, filho de rapariga, tem que morrer pro inferno. Valores sociais do trabalho da livre iniciativa. O que é valores sociais do trabalho? Trabalhar com forma digna. Então, o trabalhador tem que trabalhar de forma digna, respeitar a pessoa humana. Ninguém aqui é máquina, tá? A gente vai ver isso melhor lá no artigo 7 da Constituição Federal aqui, dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Livre iniciativa, você ter a livre iniciativa para poder o quê? Empreender, abrir sua empresa, tá? Aqui a legislação que vai regulamentar essa questão dos valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Lei 13.874, de 2019. Pluralismo político é o último fundamento da República. O que é pluralismo político? Pluralismo político vem de pluralidade de ideias. Então eu tenho o João e a Maria que votam na direita. Eu tenho o Ricardo e o Marcos que votam na esquerda. Nós temos logo o quê? Pluralidade de ideias. Pluralismo político. Então são vários partidos. Você tem o PT, PSDB, PL, Bancada da Bala. Você tem aí uma porrada de quê? De partidos políticos. Por que isso é permitido no Brasil? Por conta desse fundamento aqui, ó. Pluralismo político. Pluralidade de ideias. Tá vendo? Beleza? Aqui não tá falando pluripartidarismo.
Aqui não está pluripartidarismo. Aí cai na prova. É correto afirmar que o pluripartidarismo político é fundamento. Aonde que está escrito aqui pluripartidarismo? Aqui está escrito pluralismo político. Então, cuidado, porque a banca vai te induzir para você errar, vai colocar outra coisa lá que parece com o que você está lendo aqui. Beleza? Então, tá aqui. Parágrafo único do artigo 1º. Todo o poder emana do povo. Mentira! Deixa eu te contar, a Constituição mentiu para você, viu? A Constituição mentiu para você, para o senhor e para a senhora. Já foi a época que todo o poder emanava do povo. Não existe isso aqui mais, não. Mas, em questão de prova de concurso, tem que marcar o quê? O que está na lei, né? Mas na prática não é isso aqui não, tá? Então, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos, né? Ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, você tem as formas de exercer o poder constituinte do povo ali, através de forma direta, né? Eleições, né? Seu vereador, seu prefeito, seu deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da república, né? Ou através aí, de forma direta, por outros meios trazidos para essa Constituição Federal. Tá vendo aí, pessoal? Então tá aí. Vou trazer para vocês agora um gatilho mental. Ó, deixa eu passar um pano aqui, deixa eu melhorar a imagem para vocês verem aqui. Eu vou sair da frente aqui para vocês verem, tá bom? Pode ficar tranquilo, tá? Então olha só, pessoal, presta bastante atenção nesse gatilho mental aí que eu trouxe para os senhores aprender, entender e memorizar de forma mais fácil, tá? Bom, agora os senhores conseguem ver, certo? Então tá aí, ó, fundamentos da República, do lado esquerdo aí, tá vendo? Fundamentos da República, o quadrado do lado esquerdo. Aí você tem lá soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Então são cinco fundamentos da República. Esse é um gatilho mental para os senhores poderem aprender. Então os fundamentos estão previstos no artigo 1º da Constituição Federal, certo? Quais são os fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralismo político. Aí tem um outro gatilho mental, que é o quê? O famoso plu. Ou seja, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Tem essa forma também de gravar aí, tá? Esse mnemônico para você gravar também aí quais são os fundamentos. Fundamentos da República Federativa do Brasil. Beleza? Então é isso aí. Tá aí os fundamentos para os senhores poderem gravar. Show de bola? Deixa eu voltar aqui rapidinho para me dar um recado para os senhores aí. Rapidex, tá bom? Olha só, pessoal, presta bastante atenção. Foca em mim aqui agora. Todas as aulas minhas que vocês acharem interessante, pode filmar. Eu amo quando meu aluno filma um pedaço da minha aula, mas filma bonitinho, não filma trem feio de qualquer jeito, não. Tem aluno que tá dando a bunda ali e estudando ao mesmo tempo, e tá queimando a arruela ali e filma balançando a imagem, parecendo que o professor tá dando também. Não. Eu não quero entrar nessa bagunça aí, não. Tem gente que gosta de estudar dando, cada um com o seu jeito, né? Então, assim, filma a aula bacaninha, acessem o portal de preferência pelo computador, que é 1000 vezes melhor, tá? Quando eu terminar essas aulas aqui, eu vou trazer para vocês questões pra gente poder fazer. Vai ter aula que eu vou dar questão logo no final da aula, vai ter aula que eu não vou dar no final da aula as questões, que eu vou dar depois que eu terminar aquele tema. Por exemplo, a gente está iniciando agora o tema o quê? Princípios fundamentais. Qual é o primeiro princípio fundamental? Fundamentos. E quais são os fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político, tá bom? Então tá aí, se tem interesse em comprar o boné, o copo, o Oliver Turbo, chama a gente no WhatsApp lá, filma a aula do professor, postem nas redes sociais e marca o instituto que eu reposto lá, mostro vocês estudando. Pessoal, respondam as questões, a gente manda no grupo de alunos para vocês e mandem no grupo de alunos lá videozinho de você estudando, não só de aula minha, mas de aula de outros professores também. Se você está assistindo essa aula no portal do aluno, avalie a aula de 1 a 5 estrelas, marca como concluído. Se está assistindo no YouTube, tá bom? Coloca aí, ó, ativa o sininho, se inscreva no canal. E lembrando, pessoal, que aqui no Instituto Oliver é pau no gato, é bala na agulha, é mais fácil que andar de a pé, só não passa quem não quer. Desculpa se você se sentiu ofendido com qualquer palavra que eu falei. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seus projetos, seus sonhos e até a próxima aula. Fui!